Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Geométrico. Nesse vídeo vamos dar sequência ao estudo dos lugares geométricos. No primeiro vídeo fizemos uma definição do que é lugar geométrico e estudamos a circunferência como lugar geométrico. No segundo vídeo estudamos a mediatriz como lugar geométrico e falamos dos critérios de construções de processos geométricos. Nesse vídeo vamos falar da bissetriz. É comum a gente definir bissetriz como sendo a reta que divide um ângulo ao meio. Não é errado definir assim. Entretanto, é mais interessante definirmos a bissetriz como um conjunto de pontos equidistantes a duas retas. Quando se define a bissetriz desta maneira, você pode utilizar esta propriedade para solucionar problemas geométricos mais complexos. É comum também eu perguntar em minhas aulas: prezados alunos, existe bissetriz entre retas paralelas? Como a gente associa a bissetriz à divisão do ângulo, os alunos ficam confusos em saber se existe ou não bissetriz entre retas paralelas. Ora, se o ângulo formado entre retas paralelas é zero e a bissetriz divide o ângulo ao meio, 0 dividido por 2 dá zero, então existe. Eu posso também dizer que a bissetriz entre duas retas paralelas é uma reta que fica exatamente no meio do espaço entre essas duas retas. Então, existe sim bissetriz entre retas paralelas. Mas como nós estamos muito habituados a associar bissetriz à divisão de ângulos, vou mostrar o processo de construção de uma bissetriz em um ângulo. Vamos aproveitar também a oportunidade e falar um pouquinho sobre o ângulo. Essas duas retas que definem o ângulo, eu posso chamar de lado 1 e lado 2. Então, eu vou chamar de L1 e de L2. O ponto de intersecção entre essas retas é o vértice. Eu preciso encontrar uma reta cujos pontos sejam equidistantes a essas duas retas. O vértice já é um dos pontos. Como a solução é uma reta, eu preciso encontrar apenas mais um ponto, porque eu já tenho um dos pontos. Como fazê-lo? Existem alguns processos de construção. Vou apresentar apenas um processo, que é o mais comum de todos. Com o seu compasso, você centra a ponta seca no vértice do ângulo, abre o compasso com uma abertura qualquer e traça este arco aqui. Este arco vai marcar no lado 1 o ponto 1, no lado 2 o ponto 2. Com a mesma abertura ou uma abertura diferente, agora não faz diferença alguma, você traça dois outros arcos. Centro neste ponto. Muito cuidado com esses traçados, são de alta precisão, você traça este arco. Com a mesma abertura, centra neste outro ponto e traça este outro arco. Agora você tem aqui o ponto de intersecção número 3. Conectando o vértice ao ponto 3, você tem a bissetriz. 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 Qualquer ponto que você tomar na bissetriz é equidistante às retas L1 e L2.
Vamos tomar um ponto aleatório aqui, qualquer. Tomar aqui um ponto A. Então vamos falar de como eu vou medir a distância do ponto A até a reta L2, do ponto A até a reta L1. Vou então falar de um assunto correlato chamado distância de um ponto a uma reta. Uma reta dada qualquer e um ponto dado fora da reta. Como medir a distância deste ponto a esta reta? A reta é uma infinidade de pontos. Então eu tenho que medir a distância do ponto a um dos pontos dessa reta. Mas qual seria o ponto correto para eu caracterizar a distância do ponto à reta? Seria o ponto mais próximo deste ponto A, fora da reta. Eu vou escolher um ponto aqui que seja o mais próximo possível do ponto A. E para ele ser o mais próximo possível, ele estará numa reta perpendicular. Como então traçar uma reta perpendicular? Com o compasso, eu centro. Existem outras maneiras de se traçar. Eu vou mostrar uma bem convencional. Abro o meu compasso com uma abertura que marque 2 pontos nesta reta. Ponto 1, ponto 2. Observe que eu estou utilizando conceitos já vistos anteriormente. Na realidade, eu estou traçando o lugar geométrico 1. O lugar geométrico 1, todos os pontos são equidistantes ao ponto A. Se eu encontrar um outro ponto aqui, eu estarei traçando a mediatriz desse segmento 1, 2, que por consequência será perpendicular à reta. Então vamos lá. Centro em 2, abertura maior do que a metade desse segmento, eu traço esse arco. Centro em 1, eu traço este outro arco. Aqui eu tenho o ponto 3. Esta reta, ela é perpendicular à reta R. Se ela é perpendicular, essa distância aqui é a distância que eu estava procurando. Distância. Aproveitando também para dar nome a alguns pontos que aparecem aqui, vamos chamar de ponto P. Esse ponto aqui, P, a gente vai chamar de pé da perpendicular. Vamos utilizar esse traçado aqui na minha bissetriz traçada. Utilizando um dos lados quaisquer, centro no ponto A, eu traço este arco e vou marcar aqui ponto 4, ponto 5. Nesses dois outros pontos que eu encontrei, eu vou fazer o traçado da perpendicular. Ponto 6. Eu tenho aqui a minha perpendicular. E eu tenho aqui, como aqui é o lado 2, eu vou chamar esse ponto de ponto P2. Para eu encontrar o outro ponto aqui em relação ao outro lado, eu posso fazer outra perpendicular. Ou eu posso simplesmente utilizar um recurso de simetria. Centro no vértice novamente, abro até o ponto P e traço este arco. Este arco vai me dar aqui o ponto que eu vou chamar de P1.
Esse recurso que eu utilizei é um recurso de simetria axial. Ou seja, todos os pontos são simétricos em relação a esse eixo. Por isso que simetria axial. Essa distância é exatamente igual a essa distância. Com esse vídeo, nós terminamos o estudo da bissetriz como um lugar geométrico. Até o próximo vídeo.